Paz, Senhor Igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo Êxodo capítulo 4 ao capítulo 6 e Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Vamos iniciar. Então, Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e dizer: Ó Senhor, não os lhe pareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Joga no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor: Isto é para você, para que eles acreditem que Deus, os seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloca a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque-a de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente com o restante da pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais e lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e o derrame em terra seca. Quando você derramar em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhes o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ao mudo? Quem lhe concedeu vista ou toma cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vai, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que enviaste outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse-lhe: Você não tem seu irmão Arão ou Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem. Ele direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés ouviu Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe disse: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi, e a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, mas não deixar o povo ir, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu lhe disse que deixe meu povo ir para prestar-me culto, mas não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Não me hospedarei ao longo do caminho. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto, encontre-se com Moisés. Ele foi e encontrou com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e falou-lhe de todos os sinais miraculosos que havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram reunir as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor havia decidido vir em auxílio deles e tinha sua opressão e visto a sua opressão, se curvou-se em adoração. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: Deus de Hebreus veio ao meu encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele os atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo fogo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exigiam que continuassem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduziram a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó, já que não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de juntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completa a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: Por que não completam o ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que trata os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, contudo nos diz: Façam tijolos, seus servos têm sido espancados, mas a culpa é do próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso ando dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue, vocês atraíram ódio de Faraó e todos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas suas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Que agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios matem escravos, e lembre-se da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do tratamento imposto pelos egípcios, eu os liberarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu os farei entrar na terra com a mão levantada. Jurei que darei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram vida por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me deem ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que disseram aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas.
Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Heron e Carni. Estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. Esses foram os filhos do clã de Simeão. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de crescimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Meraci foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Siri. Os filhos do Uzuel foram Misael, Ezafá e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Abimeleque, irmão de Nasson, e ela deu à luz a Nadab, Ubil, Eleazar e Tamar. Os filhos de Coró, assim como Assir, Elcana e Abiasaf. Esses foram os filhos dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela deu à luz a Finéias. Eles foram chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi este Arão e a Moisés que o Senhor disse: tirem o povo do Egito, organizadas suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? Mateus agora capítulo 14, do versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Disse: homem de pequena fé, por que você duvida? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesare. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam essa notícia em toda a região, e lhes trouxeram seus doentes, suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Então, graças a Deus, finalizamos mais um dia. Deus abençoe você, sua família, e Jesus te ama.